Caro povo de Deus, hoje celebrando Santa Isabel de Portugal, não é a Isabel da Hungria, é a Isabel de Portugal. É belo que os textos da liturgia, eles enfatizam muito a questão da caridade. E que coisa impressionante que o texto hoje que nós escutamos é esse texto do juízo final que nós temos em Mateus. Como será o juízo final, o nosso julgamento diante de Deus? E o que é apresentado dentro do Evangelho é muito interessante. Não é perguntado para nós quantas missas a gente participou. Não é perguntado quantas orações a gente fez. Não é perguntado sobre os nossos atos de devoção, que são muito importantes. Mas nos é perguntado como é que nós vivemos essa nossa caridade para com o próximo. É claro que nós rezamos, é muito importante estarmos aqui na missa, louvando e agradecendo ao Senhor, suplicando as bênçãos e graças e procurando nos unir, se alimentar da sua palavra e da Eucaristia, mas isso deve ser como vamos dizer, um rio que deve transbordar. Uma queda, quando um rio encontra uma queda d'água e forma uma cachoeira, essa caridade, tudo isso que nós vivemos deve transbordar dentro da nossa vida de testemunho de fé, particularmente para com os irmãos. Então o Senhor, ele é muito assim, muito objetivo aqui sobre o que ele vai nos perguntar. Se a gente visitou um doente, se a gente deu comida para quem tem fome, se a gente vestiu aquele que estava nu, se a gente visitou um preso, deu abrigo a quem estava precisando de abrigo. Caridades bem concretas. E tem mais, o Senhor diz aqui no Evangelho, quando a gente fizer aquilo para aquele mais insignificante, para aquele que a gente acha que não tinha valor nenhum, foi para nosso Senhor que nós fizemos, foi para Ele que fizemos. Então, essa atenção aqui do Cristo sobre como nós devemos viver a caridade, ela é muito importante, porque nosso Senhor está nos chamando a atenção que nós precisamos fazer a caridade para com quem necessita. Sobre essa questão primeira, sobre esmola, eu tenho assim, um fato que me chama muita atenção na história de um famoso escritor, Dostoiévski, um grande escritor russo, não é? Famoso, ele tem o Dostoiévski, ele era um escritor que me chama muita atenção, porque ele, através dos seus romances, ele procurava evangelizar. Tem uma obra dele que é a obra Crime e Castigo, que é uma coisa incrível, fantástica. Tem os irmãos Karamazov, que tem apresentações incríveis sobre o julgamento do Cristo. Mas o Dostoiévski, ele foi preso, uma época ele ficou preso. E ele disse que o que fez ele sobreviver na prisão, uma prisão super sofrida, foi que tinha lá um jovem, uma mãe de família, que levava esmolas para eles lá. E aquelas esmolas foi o que salvou ele, bem dizer, de ter morrido naquela cadeia. Então, assim, é incrível que aquela esmola socorreu um homem que teve uma influência tão grande para o bem da humanidade, para a literatura universal, e vamos dizer que não tivesse feito bem para uma pessoa muito importante. Nosso Senhor está dizendo que a caridade que é feita aquele mais pequenino é para ele que está sendo feita. Então nós precisaríamos ter esse olhar atento. Às vezes as pessoas que aparecem na nossa vida e que a gente poderia ter um trato diferente. Agora, também aqui nessas diversas formas de caridade que o Senhor apresenta, uma coisa que me vem é que nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos na nossa vida para fazer a caridade. Tantas oportunidades que nós temos, que o Espírito Santo nos coloca para poder fazer a caridade para os nossos irmãos, e é preciso que a gente aproveite as oportunidades. Eu precisaria fazer mais caridade na minha vida, com certeza. Mas uma vez me chamou muita atenção que eu estava na praça aqui da Matriz, eu estava
limpando a praça, estava recolhendo o lixo da praça, estava fazendo gari nesse dia, recolhendo lixo e tudo. E recolhendo lixo e passando o ciscador, recolhendo as folhas secas na calçada, tinha uma mulher caída no chão, bêbada, alcoolizada. Ela já até faleceu, a nossa santa irmã. Alcoolizada, estava lá no chão e eu varrendo o lixo. E eu pensei, é tão interessante isso, né? Eu estou limpando aqui o lixo e essa pessoa que está aqui largada no chão como um verdadeiro lixo. Eu fiquei olhando para aquela mulher e me veio o seguinte pensamento: e se fosse minha mãe, Deus o guarde, que estivesse ali no chão, eu deixaria ela daquele jeito? Se fosse uma irmã minha, eu deixaria ela daquele jeito? Se fosse um parente meu, eu deixaria ela daquele jeito? Esse pensamento me fez pegar essa mulher, levar para a igreja, favorecer que ela tivesse um local digno de repouso, de descanso, tomar um banho, se alimentar. Não é? Ela vivia ali ela tinha um problema de álcool muito sério, acabou infelizmente morrendo de álcool. Mas vivia ali perambulando pela praça. Mas me veio assim que quantas vezes a gente se encontra na vida com pessoas que vivem numa situação verdadeiro lixo. E será se fosse um parente nosso, nós ficaríamos indiferentes? Mas na verdade, nós podemos olhar assim com o olhar da fé, que todos nós somos irmãos uns dos outros. Nós precisaríamos ter um pouco mais vamos dizer, de irmandade para com o outro. Também é muito belo que Nosso Senhor nos diz que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Mas quer dizer, tanto a gente precisa se amar, como amar o outro, como se estivesse amando a nós mesmos. Será que, diante de certas situações que a gente vê de sofrimento, se fosse a gente que estivesse padecendo aquela situação, como é que a gente desejaria ser tratado? Será que a gente não poderia tratar melhor a pessoa de acordo com aquela expectativa que nós teríamos de nós mesmos? Então, assim, o texto do Evangelho, ele é muito belo, porque ele apresenta a questão da caridade, de diversas formas de caridade. Mas essas diversas formas de caridade, nós vamos tendo as oportunidades durante a vida. Mas aqui nós temos, não é? Eu estava nu, me vestistes, eu estava doente, cuidastes de mim, estrangeiro, me recebestes em casa, estava com sede, com fome. Às vezes pode ser que a caridade aqui possa transparecer ou se apresentar como se a gente tivesse que ter algo material para dar. Mas às vezes a caridade, ela é tão simples. A caridade, ela pode ser, vamos dizer, simplesmente uma palavra. A caridade pode ser uma escuta. Você escutar uma pessoa. A pessoa está querendo conversar, falar, ninguém quer ouvir. Você ouvir a pessoa. E eu gosto de dizer que ninguém é tão pobre que não tem uma palavra para dizer para uma pessoa que precisa ser consolada. Às vezes nós encontramos pessoas tão, vamos dizer, sofridas, precisam só de uma atenção, de uma palavra. E eu vou dizer para vocês, sim, às vezes já aconteceu situações que a pessoa está com um sofrimento muito grande e está me pedindo uma palavra de consolação. Eu disse: ai meu Deus do céu, eu estou aqui seco, não tenho nada para dizer, eu estou exausto e cansado. Mas me vem exatamente isso, numa situação às vezes extrema, mas ninguém é tão pobre que não tenha uma palavra para dar. E incrível que em situações extremas de cansaço meu, físico, psicológico, espiritual, que teve outras pessoas que me pediram uma palavra, eu disse lá alguma coisa para não passar em branco, e como foi importante, 2, 3 palavras para a pessoa. Então, assim, a caridade, ela é muito bela, porque a caridade ela pode ser expressa
de diversas formas. Quando a gente tem bens materiais, ótimo que a gente tenha bens materiais que possam ajudar os outros. Também quando a gente tem menos, existem diversas formas da gente fazer essa caridade. Mas o mais incrível de tudo, que a gente faz essa experiência, que quando a gente vê uma pessoa necessitada, ou a gente vai ao encontro de uma pessoa necessitada, que a gente vai dar da gente para essa outra pessoa, o que eu percebo muito é que a gente acaba recebendo muito mais do que aquilo que a gente dá para oferecer, para dar. A gente recebe muito mais do que aquilo que a gente dá. Eu tenho diversas situações na minha vida de padre, que eu vou lá para visitar um doente, eu vou consolar o doente, eu vou ao encontro do doente para dar um pouco de mim, dar uma palavra de atenção. Quando eu vejo a realidade do doente, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu acabo aprendendo tanto. Eu queria lembrar uma jovem que já citei uma vez, ela teve um acidente de carro, ficou tetraplégica, me chamaram para conversar com essa menina. Eu disse, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer para uma jovem que ficou tetraplégica? Como é que eu vou falar com essa menina? Eu fui assim altamente provocado, sofrido dentro de mim. Como é que eu ia encontrar essa jovem? Quando eu chego lá, eu que fui me doar para consolar a jovem, ela que me consolou. Cheguei lá na casa dela, ela numa cama de hospital, cabelo todo penteado, toda produzida, e me recebeu com um sorriso. Me recebeu com um sorriso. Eu fiquei altamente incomodado com aquilo. Altamente incomodado. E eu fui conversando com aquela menina, com a Eliane, fui conversando com ela, e a menina sempre num astral maravilhoso. Eu disse, eu tô achando que tem alguma coisa errada aqui. E eu perguntei para ela, Eliane, você... Eu estava tão incomodado com aquela maneira dela de ser, e eu resolvi fazer uma pergunta para ela. Eliane, me diga uma coisa. Você é feliz? É uma pergunta quase absurda, você perguntar para uma pessoa que sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégica. Ela não tinha, bem dizer, os movimentos do braço, ela fazia alguma coisa assim com o braço. Ela disse, padre, eu sou feliz. Eu perguntei, Eliane, o que é felicidade para você? Ela disse, padre, eu descobri que felicidade é algo que está dentro da gente. Pessoal, que coisa profunda isso. Porque eu estava vendo que aquela resposta não era uma resposta fabricada. Não tinha como aquela menina dizer uma resposta dessa se não fosse uma coisa verdadeira dela. Então ela disse, padre, felicidade é uma coisa que está dentro da gente. Olha que coisa bela. E eu saí de lá, eu que fui consolar a Eliane, eu que fui lá todo preocupado, o que é que eu ia dizer, o que é que não ia dizer. Eu acabei de sair de lá super edificado. Então assim, na vida da gente é assim. Existe muito mais alegria em dar do que receber, porque a gente quando vai também dando, a gente vai recebendo muito mais do que a gente oferece, pode dar. Outra coisa também bela dessa questão da caridade é que a gente não pode ser mesquinho, gente. Às vezes a gente é tão mesquinho, a gente é mesquinho na nossa caridade, é mesquinho no nosso amor. Eu vou dar só uma coisinha de nada, não é? Talvez eu não vá dar nada. Jesus Cristo, ele conversa com aquela mulher lá, que foi pedir a cura do seu filho, a sua filha, e disse, mas não é bom que pegue das migalhas do Filho de Deus e dê aos cachorrinhos. E a mulher vai para lá, para Nosso Senhor, uma humildade extrema. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Filho de Deus. Mas Nosso Senhor, Ele não nos dá migalhas, gente. Não nos dá migalhas. Nosso Senhor nos dá todo. Ele se dá todo por nós. Nosso Senhor não se deu a migalha do seu amor na cruz. Ele se doou completamente a cada um de nós. E eu gosto de uma reflexão de um teólogo que diz
que em toda graça que nós recebemos de Deus, Deus está todo naquela graça na nossa vida. Olha que lindo! Porque a gente poderia imaginar que aquela graça que a gente recebeu de Deus, ou está recebendo de Deus, é como nós vemos no Evangelho, né? Nosso Senhor curava ali, Nosso Senhor curava acolá, Nosso Senhor curava para trás, curava para frente. Então era muito fácil, Nosso Senhor só fazia estalar o dedo e pronto, tchau. Era muito fácil para Nosso Senhor ficar curando, porque Ele tinha esse poder. Então, só mais uma cura ou menos uma cura, tanto faz como tanto fez. Mas não era assim. No Evangelho, particularmente de São Marcos, eu acho muito belo aquilo que tem, que quando Nosso Senhor vai curar lá um cego, Ele primeiro faz o quê? Ele suspira antes de ministrar a cura. Esse suspirar do Cristo é pedido pegando forças, porque o suspirar significa puxar as forças que tem dentro de si para poder fazer aquele ato, o suspiro da morte. A pessoa toma todas aquelas suas forças para poder, naquele momento, se entregar a Deus. Então, quando o Nosso Senhor suspira antes de uma cura, Ele está dizendo o quê? Que Ele está tirando do mais íntimo dele aquela graça para conceder para aquela pessoa. E também o Senhor suspira para nos conceder as graças que Ele nos concede. Então, quando nós recebemos uma graça do Senhor, não é pela metade. O Senhor não nos dá uma graça pela metade, o Senhor nos dá migalhas. O Senhor se dá a nós todo na cruz, todo na Eucaristia, todo na sua ressurreição. Então é belo a gente ver que o Evangelho de hoje, dentro da festa de Santa Isabel, é um evangelho que fala muito da caridade, porque ela foi uma santa da caridade. É dito que ela se casou, foi indicada para se casar com o rei Diniz de Portugal aos 12 anos, teve seus filhos, o marido foi muito fiel, mas ela procurou ser uma boa esposa, uma boa mãe, educar os seus filhos. Dizia que vivia muito tempo em oração em capela, jejuava de 3 vezes por ano, de 40 dias, a pão e água. Nas suas caridades que ela fazia, disse que uma vez uma pessoa cheia de úlceras, ela abraçou e ficou curada. Outra vez, no dia de Quinta-feira Santa, ela lavava os pés de 13 mulheres. Uma dessas mulheres, é dito que uma vez estava toda chagada também, ela beijou os pés da mulher e a mulher ficou curada. E ela dizia que Deus a tinha escolhido, isso aqui é muito bacana, que Deus a tinha escolhido para ser rainha, para que ela, no posto dela, utilizasse para fazer a caridade aos mais pobres. E as pessoas às vezes também reclamavam dela, ou diziam que ela estava demais, que não precisava aquilo tudo. Ela dizia que aquela maneira dela viver era para socorrer os lugares onde não havia virtude. Então, assim, era uma mulher altamente empenhada, vamos dizer, em fazer a caridade. Também é dito que ela, depois que o marido morreu, tanto o filho quis se rebelar contra o pai, depois também irmãos contra irmãos, e ela procurou viver fazendo a paz e a harmonia tanto na família como no reino. Quer dizer, uma mulher que sofreu com toda a sua santidade também, e pobreza e entrega, sofreu desentendimentos dentro da própria casa e procurou, com a sua fé, com sua oração, pedir a paz e união tanto da sua família como dos povos, do seu povo. Então aqui é belo a gente ver que uma rainha, que uma pessoa que era rica, não é? Uma pessoa que tinha um alto status social, fosse de fato preocupada com aqueles mais simples. Isto aqui também é outra coisa que a igreja fala muito. Quanto mais posse a gente tem, mais generosidade nós devemos ter na nossa vida. E infelizmente, às vezes as pessoas enriquecem tanto, ou podem enriquecer tanto, e faltar com generosidade para com os outros, com as pessoas mais pobres. E as pessoas ricas, elas também têm uma missão, porque aquelas riquezas que as pessoas têm, na verdade, são presentes de Deus que elas devem aprender a administrar.
E as pessoas precisam aprender a administrar tanto as suas grandes riquezas como as suas poucas posses, para que o reino de Deus possa alcançar os corações. Então, hoje, olhando assim para o exemplo dessa grande santa, que ela nos motive na nossa vida também a aproveitar as oportunidades da nossa vida para fazer a caridade dentro das possibilidades que o Espírito Santo vai nos oferecendo na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.